príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, nós aqui outra vez. Meu nome é Tia Lidiane. E eu sou a Tia Branca. Isso aí. Crianças, olha só. O nosso programa de hoje, ele vem recheado de coisas boas, de milagres, de maravilhas, que nós estamos mergulhando em saber o que é realmente a esperança. E na história de hoje, uma árvore que fala? Será que é possível, Tia Branca? Pra Deus tudo é possível, né, Tia Lidiane? Não podemos esquecer disso, viu, crianças? Exatamente. Então nós vamos hoje entender melhor essa história de uma árvore que anda falando por aí. Mas antes, crianças, olha só, não esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui no nosso programa, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Peça ao papai e à mamãe também para poder divulgar, compartilhar o link com outras crianças para poder ser abençoadas assim como você está sendo. Vamos à história, Tia Branca? Crianças, lembra da nossa história? Daquele bebezinho que foi colocado no cestinho pela sua mãe Joquebede e a sua irmã, cheia de esperança que Deus estava cuidando daquela criança, foi lá, conversou com a princesa que achou ele no cestinho dentro do rio. Então, aquele menino, aquele bebê cresceu. Tia Lidiane, cresceu, se tornou um homem, um guerreiro, Tia Lidiane. Ele lutava com o povo do Egito. Ia para as guerras, venceu muitas batalhas, Tia Lidiane. Apesar, Tia Branca, dele saber as origens dele, porque ele era um hebreu, ele também morava lá no Egito. Então ele sabia de tudo, toda a sua história. Nada ficou escondido para ele. E ele se compadecia, viu, Tia Branca, do seu povo. Poxa, Lidiane, um dia Moisés, passeando pelo Egito, viu um soldado egípcio agredindo, batendo num homem hebreu, Tia Lidiane. Naquele momento, ele ficou muito triste e, infelizmente, matou esse egípcio. Moisés, então, com medo, ele teve que fugir do Egito, crianças. Exatamente, o povo continuava escravo, né, Tia Branca? Quanto tempo depois ainda, e aquele povo, aquela nação ainda estavam lá com as suas correntes presas aos pés, presas nos braços, com seus agrilhões, sofrendo açoites, sofrendo. Moisés, então, como a Tia Branca disse, se compadeceu de ver um povo seu, sendo, um homem do seu povo sofrendo açoites, e acabou também por ferir aquele soldado egípcio. E de fato, Tia Branca, sabe o que aconteceu? O quê? Eu quero saber. Ele fugiu, porque ele ficou com medo realmente que Faraó fosse mandar matá-lo, não é verdade? Verdade, Tia Lidiane. Eu imagino o que Moisés não passou no deserto. Porque no deserto, crianças, é um calor muito grande. Muito calor durante o dia. Só que as noites são frias. Acredito que Moisés passou fome também, porque no deserto não tem comida e não tem água, crianças. Olha só a luta que ele teve que enfrentar. E ele passou, acho que foi muito tempo, não foram poucos dias não, ele andando, correndo, porque quando a pessoa está querendo fugir de alguma coisa, ela vai sair correndo, imagina só ele correndo naquele calor, naquele sol escaldante, à noite, aquele frio tremendo. Se ele fugiu, ele não deu tempo de levar comida com ele, não é verdade? Foi difícil. Verdade, mas Deus já cuidava de Moisés, crianças. Deus estava sempre atento àquilo que Moisés estava fazendo. Deus tinha grande propósito na vida dele desde bebê, crianças. Se Deus usou Moisés, bebezinho, imagine o que ele não pode fazer com vocês agora. Tremendo isso. Tia Branca, sabe o que é interessante? Moisés correu, fugiu e ele chegou num lugar chamado Midian. Midian, que nome bonito. Gostei do nome dessa cidade, Tia Lidiane. Midian. E vocês gostaram, crianças? Comentem aí o nome da cidade. Midian. Legal, né? Chegando lá, Tia Branca, tinha esse poço cheio de água, com as folhinhas verdes no chão, porque era um poço realmente daquele lugar. E lá tinha várias moças. E uma dessas moças, olha aqui, tinha uma menina chamada Zípora. Oi. Toda bonitinha. E aí as suas ovelhinhas ali, e eles estavam pegando água ali no poço, sabiam?
Porém, tia Branca, achou uns homens maus por ali e queriam fazer mal com Zípora, as irmãs dela, aquelas moças que estavam lá. Mas aconteceu algo extraordinário. Conta lá, tia Branca. Ah, lembra no início que eu falei que Moisés era um guerreiro? Que ele lutava? Então, Moisés foi lá e lutou com aqueles homens, defendendo Zípora e as outras moças que estavam ali. Zípora, crianças, ela era pastora de ovelhas. Ela estava ali para dar água para o seu rebanho. Ai, Zípora então ficou tão feliz, deu água a Moisés também. Eu acho que tá um clima do ar, tia Branca. Pois é, eu acho que Moisés logo se encantou com Zípora, tia Lidiane. Eu acho que Zípora também acabou por se encantar por Moisés. Mas então, tia Branca, o que aconteceu? Zípora pegou, levou então Moisés lá junto ao seu pai, que era o sacerdote daquela terra, lá de Midian. E o sacerdote, então, todo feliz pela proteção que Moisés tinha dado às suas filhas e tudo mais, o que aconteceu? Ele falou assim: tudo bem, Moisés, eu vou dar para você, então, a minha filha Zípora em casamento. Então tudo começou naquele poço, tia Lidiane. Exatamente, o amor está no ar, tia Branca. Gente, eu acredito que no casamento de Moisés e Zípora, tia Lidiane, teve uma grande festa. Muita alegria, muita comida. Sabe por quê, crianças? Aquele povo também, o pai de Zípora e sua família, também servia o nosso Deus. E onde tem o nosso Deus, tia Lidiane, é só alegria, exatamente. Não existe tristeza. Olha só, tia Branca, ouvi dizer que foi uma festança, que tinha uma comilança, um tanto de bebida gostosa e muita dança. Ah, tia Lidiane, eu acho que a festa durou dias e mais dias, Todo porque dia. eles estavam muito felizes. Ai, olha, eles viveram realmente muito felizes. Eles temiam o Senhor e eram muito felizes. E depois de algum tempo tiveram um filho chamado Gerson. Gerson, gostei do nome. Legal o tia Lidiane. nome, né? Gerson, porque significa que eles eram, aqui no caso Moisés, era peregrino naquele lugar. E eles tiveram então esse filho. Mas aí então, tia Branca, seguindo, o que acontece? Lembra aquele faraó mau? Lembro sim. Que ele falou assim que iria muito matar. Muito mal, tia Lidiane. E ele E eu escravizava. dou razão pro Moisés ter fugido. Sabe por quê, tia Lidiane? Moisés, naquela época, ele não conhecia o nosso Deus. Então, assim, aquele que não conhece o nosso Deus, crianças, tem muito medo, né? Então, Moisés, se fosse eu hoje, eu também teria fugido, tia Lidiane. Se eu não conhecesse Deus, eu teria fugido como Moisés. Porque ele ficou com medo de ser morto por aquele faraó que era muito mau. Então pronto, tenho boas notícias quanto a isso, tia Branca. Assim, infelizmente o faraó morreu. Mas pronto, Deus sabe de todas as coisas, né? O faraó que tinha prometido, no caso, matar Moisés. O que acontece? Com isso, Deus escutou o clamor do povo hebreu. Lembra daquelas correntes que prendiam o povo? Pois é. Então o povo começou a clamar, tia Branca, ao Senhor. Eles clamavam porque a única esperança de salvação e libertação que eles tinham era no Senhor. E eles, Deus nos mande um libertador, Deus nos ajude. E Deus, por sua vez, porque Ele é um Deus poderoso, se lembrou de uma promessa de anos atrás feita a Abraão, Isaac e Jacó. E Deus ouviu e atentou ao clamor daquele povo. Tia Lidiane, tem algum texto na Bíblia que nos fala sobre isso? Boa, vamos lá então comigo. Crianças, olha só. Peguem suas Bíblias. Vamos lá comigo? Ai, eu vou pegar a minha, só um momentinho. Eu amo ler a palavra de Deus, tia Lidiane. Eu aprendo muito quando eu leio ela. É o nosso manual de vida. Pois em qual texto que tá, tia Lidiane? Vamos que lá fala comigo? sobre isso? Ó, abra lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Tia Branca, posso ler? Pode ler, que eu tô curiosa pra saber. Olha só, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, a face de Deus, hein, crianças? E se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que lindo texto, tia Lidiane. Tremendo, Como não é? mostra que Deus cuidou daquele povo.
Eu fico tão feliz de saber que nosso Deus é tão maravilhoso, tia Lidiane. Então, o que aconteceu? O povo clamou e Deus ouviu. Então, você pode fazer isso. Tá com algum problema, alguma dificuldade? Ore, clame. Chama o papai, chama a mamãe, segura na mãozinha, ore em família e clama ao Senhor, porque Ele ouve, tia Branca. E escuta mesmo, crianças, só que Deus não falou somente com aquele povo. Um dia, Moisés estava ali passeando próximo à sua casa. O Senhor falou com ele também, tia Lidiane. Imagina a voz de Deus assim, Moisés. Será que Moisés ficou assustado? Acho que no início sim, tia Lidiane. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus falou com ele através de uma sarça ardente. É sério? Então, na hora que ele levou as ovelhinhas para passear, ele viu uma sarça ardente? Sim, você sabe o que é uma sarça ardente, crianças? Uma sarça ardente é uma planta. Ela estava pegando fogo. Tia Lidiane, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Significa então que o Espírito Santo já existia naquela época, tia Lidiane? Exatamente, existia, mas tia Branca, e não queimava? E não queimava, crianças. Aquilo era o anjo do Senhor que estava falando com Moisés. E disse para ele assim: Moisés, tire as suas sandálias, porque onde pisa é terra santa. Isso aí, criança, significa que quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que nos despir, tirar tudo aquilo que nos impede a falar com o nosso Deus. E sabe o que nos impede a falar com o nosso Deus? O pecado, tia Lidiane. O pecado entristece o coração do nosso Senhor. Foi para isso que Deus mandou Moisés tirar as sandálias dele naquele momento, para que ele pudesse estar totalmente limpo perante o nosso Deus. Então você, criança, que tem se chateado às vezes com a mamãe, porque a mamãe manda fazer alguma coisa e você não quer, você se tem alguma mágoa de algum coleguinha, quando for entrar na presença do Senhor, primeiramente peça perdão. O Senhor, Ele vai te perdoar, Ele te ama, assim como amou Moisés. E Ele tem cuidado de vocês, crianças. Ai, coisa linda, é tão profundo isso, tia Branca, é tão gostoso ouvir isso. Criança, só um detalhe, esse fogo aqui não queimava porque ele é o fogo do Espírito Santo. Não vai mexer com fogo não, que esse fogo em casa se queima, tá bom? Então, criança, o que acontece? Olha só, então como a tia Branca disse, e Deus então começou a falar com Moisés, e Deus disse para Moisés que tinha descido porque ele tinha ouvido o clamor do povo. Como nós lemos na Bíblia, 2 Crônicas 7,14, porque o povo clamou e se humilhou diante do Senhor, e Deus se atentou e veio então para libertá-lo. Sabia disso? Pois, criança, então assim, quando vocês estiverem orando, vocês podem entrar na presença do Senhor também e clamar por Ele, não esquecendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e hoje Ele vive e reina, e Ele está contando contigo para orar e ficar pertinho de você também. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, você pode orar e pedir ao Senhor. Você pode falar assim: Senhor meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados, Senhor, porque um dia eu quero estar junto com o Senhor, na morada que o Senhor tem preparado para mim. Ai, tia Branca, que tremenda. Sabe que uma coisa gostosa também dessa história, muito interessante? Moisés, no começo, tia Branca ficou com um pouco de medo de ir, e eu compreendo, realmente, porque ele tinha fugido daquele lugar, então ele ficou com medo. E Deus, então, falou para ele assim: Moisés, eu sou o que sou, o grande eu sou, pode ir. E ele foi, obedeceu. E uma coisa interessante veio a seguir, tia Branca. Quero saber, fala lá. Sabia que Moisés pegou um cajado, que é um pau assim, que ele andava com esse cajado assim, então, tia Branca. E Deus falou que Moisés ia fazer prodígios e sinais. Algumas coisas iriam acontecer pelo poder que há em Deus. Sabia disso? Tia Lidiane, o cajado foi porque Moisés ele deixou de ser guerreiro e começou também a cuidar das ovelhas? Foi exatamente isso, tia Branca, exatamente isso. Que tremendo, né? Agora essa seria a arma de Moisés. Gente, olha só como o nosso Deus é, hein?
De guerreiro a pastor de ovelhas. Como que Deus tem coisas para nossas vidas que a gente nem imagina, né, tia Ai, Lidiane? como Deus é maravilhoso. Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Se a gente pegar essa história agora dos sinais e prodígios, tia Branca, dá uma outra história ainda. E eu estou curiosa para saber, mas essa próxima história é só no próximo programa, no sábado às 11 horas da manhã. Eu conto com vocês, crianças. Até a próxima história, crianças. Isso daí. Tia Branca, lembra daqueles desenhos que nós passamos no nosso e-mail que recebemos alguns? Lembro sim, tia Lidiane. Selecionamos mais 2 maravilhosos, tia Branca. Olha só, olha o desenho aqui da Isabelle, que tem 8 aninhos, que mora aqui em Cascais, tia Branca. Que tremendo. Também tem o desenho do Enzo Simão, que vive aqui em Cascais, tia Lidiane. Olha só que lindo. Tia Branca, essas crianças são prendadas. Cada desenho maravilhoso que a gente vê, não é verdade? Verdade, tia Lidiane. Eu tô cada dia mais apaixonada com a criatividade dessas crianças. E você também pode mandar o seu desenho, tá bom? Nosso endereço de e-mail é esperançakidscatedral@gmail.com. Quem sabe o seu desenho pode ser o próximo a aparecer aqui no nosso programa, crianças? Crianças, também não esqueçam de colocar aqui nos comentários o pedido de oração que você tem, tá? Que nós vamos estar orando por você. E que tal orarmos agora, tia Branca? Vamos lá, crianças, fechadinhos os olhinhos e conectados com Deus. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por este momento em que nós estamos aqui te adorando e falando quanto tu és maravilhoso, Pai. Pai, eu te peço agora que assim que o Senhor, da mesma maneira que o Senhor cuidou do menino Moisés, eu te peço que o Senhor vai à casa de cada criança e cuide de cada uma delas, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo pra vocês. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau.